seeing a divine conspiracy that you, an angel of it, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flatterer. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas. Estamos uma vez mais para fazermos o nosso programa, o seu programa EBD em Foco do campo de Arapongas. Eu quero já agradecer a Deus e glorificar ao Senhor Jesus por sua vida. Informá-lo que hoje estudaremos uma lição poderosa da parte de Deus. Estudaremos a lição de número 5. As lições estudadas aqui estão bem na frente, uma semana, pelo motivo que nós fazemos uma lição antecipada. E hoje estudaremos a lição de número 5, reitero, com o tema Motim em Família. Uma lição extremamente importante, uma lição extremamente instrutiva, e nós estudaremos aqui. Iremos ver o que Deus tem para a sua igreja e o que ensina para a sua igreja por meio dessa lição poderosa. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu também quero agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores. Nós temos aí como patrocinador a Livraria Palavra Antiga, que trabalha com literatura evangélica, toda a literatura evangélica. Temos também a JGA, que é uma empresa de lavagem de carros e polimento. E temos a Neospolo Movelaria, que produz móveis sob medida. E depois temos a MMS Decor, que é do nosso amigo Valdir, que trabalha com poltronas, puffs, namoradeiras e banquetas e cabeceiras ao seu gosto. Tá? E também temos o Ministério de Educação da Igreja Sede, que patrocina também esse programa, que é o órgão de ensino da nossa igreja sede aqui da cidade de Arapongas. Tendo dito isso, retorno para a nossa lição bíblica, e nós temos como texto áureo: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, disse Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, versículo de número 14. A nossa verdade prática diz: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Das murmurações derivam, vêm, aparecem as contendas, surgem as contendas, por isso nós devemos evitá-las no seio da nossa família. Nós temos 2 textos bíblicos para a nossa leitura bíblica em classe. O primeiro texto está no livro de Números, no capítulo 11, versículo de 1 ao 7. E o capítulo sequente, ou subsequente, que é o capítulo 12, trazendo um versículo a mais. O capítulo 11 é do verso 1 ao 7, o 12 é do 1 ao 8. Então temos aqui 2 textos bíblicos com 2 perspectivas e visões diferentes. Eu não vou ler todo o texto da leitura bíblica em classe, mas no primeiro texto do capítulo 11, a Bíblia vai dizer que o povo, eles se queixaram, tá? Se queixaram a Moisés e também ao ouvido do Senhor, e essa queixa fez com que a ira de Deus se acendesse. E dessa maneira o povo clama a Moisés, Moisés ora a Deus, e aí a ira do Senhor se abranda, se apaga, e nós temos aí o nome daquele episódio de Tabera, que nada mais é um incêndio. O povo, com a sua ira, provoca um incêndio no coração do Senhor. Claro que isso, metaforicamente falando. E aí Deus, ele resolve, por meio desse furor, punir o povo. O segundo texto é um texto clássico, é um texto conhecido, a igreja conhece, a igreja já leu sobre isso. O segundo episódio é o episódio da sedição, ou sedição,
deve ser essa a palavra, de Miriam e Arão, que eles cediam o povo para se voltarem contra Moisés, porque eles reivindicavam ali uma autoridade que não competia a eles. E esse texto ele é muito conhecido de todos nós. A grande verdade é que, trazendo já em primeira instância, ou em primeiro plano, para você entender que Miriam e Arão não tiveram essa compreensão, não tiveram esse entendimento. Quando a gente lê a lição bíblica, a gente percebe claramente que Miriam e Arão não entendiam que a liderança de Moisés, o ministério de Moisés não foi pautado na questão democrática. Ou seja, Moisés não foi colocado ali por meio do povo. Não foi o povo que colocou Moisés ali. Moisés não foi escolhido simplesmente por uma aglomeração de pessoas. Ele não foi colocado onde estava porque ele tinha prestígios de A ou de B. Não foi um ato democrático. Foi uma escolha teocrática. Deus escolheu. Deus o instituiu para ser líder. A segunda verdade que eu aprendo aqui, logo de início, para a gente iniciar os nossos trabalhos aqui, propriamente dito, na lição, eu compreendo também que esse chamado de Moisés não foi um chamado oligárquico, não veio por meio de uma oligarquia, ou seja, na qual um pequeno grupo de pessoas escolhe. Não foi por meio do nepotismo, não foi colocado lá por nenhuma família ou nenhum familiar seu. Então não foi um grupo oligárquico, não foi um grupo poderoso que instituiu Moisés ali. Então, de primeiro início, precisamos compreender isso. Por que Deus puniu as pessoas que se levantaram contra Moisés? Por que Deus castigou as pessoas que se levantaram contra Moisés? Porque Moisés não foi colocado lá por um ato democrático, não foi colocado lá por um ato oligárquico e não foi colocado lá também por um ato monárquico. Não foi a monarquia que colocou Moisés ali. Não foi os reis da terra que colocou Moisés ali. Não foi os príncipes. Não, de forma nenhuma. Não foram essas pessoas que deram a chamada a Moisés e o capacitaram para essa chamada. Não foram os imperadores. Repito, não foi os príncipes. Reitero, não foi os reis. De forma nenhuma. Tendo dito isso, tendo colocado essa verdade para que você entenda, eu quero já dar início aos nossos princípios ou as principais coisas que devem ser abordadas nessa lição. Em primeiro lugar, nós temos que apresentar aqui as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. E aqui a gente vai ver ao longo de toda a história de Israel, uma história de altos e baixos, né? O povo murmurava com muita frequência, o povo caía da graça com muita frequência, se desligava de Deus com muita frequência, com muita ênfase, tá? Esse é o primeiro ponto que deve ser abordado. O segundo, devemos identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. Qual foi o real motivo por trás daquela murmuração que levou Miriam e Arão a se levantarem contra Moisés? Isso é uma das coisas que devem ser esclarecidas. A terceira verdade é conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam mal, tá? Então, o primeiro plano que a gente vai ver aqui, ou que a gente vai conhecer aqui, está justamente concernente à influência, tá, da murmuração. Qual a influência
que a murmuração produz. Primeiro, antes de falar isso, eu quero dizer a vocês que a expressão motim, ela sugere a ideia de reunir pessoas para operarem contra uma autoridade ou contra uma ordem estabelecida, tá? Ô Emerson, e eu não posso ser contrário a uma ordem estabelecida? Você até pode, se essa ordem ela ferir os princípios de Deus, mas se essa ordem está enquadrada na palavra e foi falada por alguém que tem o aval de Deus e a chamada de Deus para desempenhar determinada função, aí já não pode se mais ser realizada, tá? Então veja que a palavra motim também refere-se a atos explícitos de desobediência, tá? Na maioria das vezes, todo sediador, todo aquele que quer fazer um motim, um complô, todo aquele que quer fazer uma patotinha, a gente chama lá em Alagoas, uma patotinha, né? Onde você reúne um grupo de pessoas ali e senta a marreta no líder, senta a marreta naquele a quem Deus chamou, a quem Deus colocou. Isso é perigoso. E isso pode acarretar em consequências e delas irreversíveis. Então é preciso ter essa compreensão, essa ideia na nossa mente, tá? Então veja que a primeira coisa que a gente vai estudar aqui é justamente isso. É a influência negativa da murmuração, a influência improdutiva da murmuração. Veja que a palavra, como eu já disse, motim, já foi bem explicada, tá? Então, nesses capítulos que lemos, 11 e 12 de Números, tá? Há uma descrição de murmurações que culminam em rebelião familiar contra a liderança de Moisés. E aí a gente vai ver aqui, dentro dessa perspectiva, 3 queixas. A rebelião na família do legislador. A primeira queixa, ela vem atrelada a Israel. Israel havia saído da região do sul do Sinai, tá? Então veja que Israel, ele havia saído aí da região do sul do Sinai e com essa verdade, eles acabavam de entrar em uma terra que era relativamente fértil para a produção de grãos e água. E de repente, esse povo, eles andam para além do Sinai e eles se deparam com um lugar inóspito, desértico, com um lugar sem vida, tá? Então veja que a primeira influência aqui, negativa das murmurações, é não ver além da nossa visão humana. É isso que eu captei aqui. A gente não enxerga além da nossa visão humana. A nossa visão, ela é sempre simplista, ela é sempre naturalista, é sempre uma visão natural, não avança, tá? Então todo murmurador tem visão limitada, tem visão apenas do momento que o cerca. Então veja que eles se deparam com esse lugar e aí os israelitas começam a reclamar com Moisés, dizendo: por que nos trouxeste para morrer aqui neste lugar, quando poderíamos ter ficado no Egito? Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo de Israel no Egito. Veja aqui, a primeira coisa que o murmurador traz como algo negativo, para que nós aprendamos a palavra de Deus, é que todo murmurador é tendencioso a lembrar-se do lugar inóspito que um dia esteve. Ora, de uma hora para outra, o povo começa a sentir saudades do Egito, a sentir saudades do mundo, que o Egito representa o mundo, a sentir saudades dos embaraços, a sentir saudades dos pratos de lentilha, a sentir saudades dos banquetes mundanos. Isso é um problema. Isso é uma influência negativa. Por quê? Porque quando eu começo a sentir saudades do Egito, é um sinal claro de que a minha vida vai definhar e ela vai de mal a pior.
E é preciso entender isso. A segunda queixa é que, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, irmãos. Até contra o maná. As pessoas reclamavam que não tinha alimento. E Deus começa agora a mandar o maná, né? E agora o povo começa a reclamar do maná. Ora, começam a questionar. E começam a lembrar, irmãos, que estavam com saudades não só do Egito, mas agora dos alimentos que o Egito produzia. E aqui tem um ensino poderoso da palavra de Deus. Quando eu começo a ter saudades do mundo, propriamente dizendo, do Egito, óbvio que eu vou começar a ter saudades daquilo que o Egito oferece, dos seus alimentos, dos seus pratos, e assim sucessivamente. Tá? Então veja que eles começam a murmurar. Esse povo aqui, ele esquece-se. Esqueceram dos milagres. Esqueceram que Deus abriu o Mar Vermelho. Esqueceu que na região de Mara Deus transformou as águas amargas em doce por causa da murmuração deles. A murmuração nos faz esquecer das boas obras ou das boas coisas que vivenciamos na presença de Deus, irmãos. Veja que coisa. A murmuração, ela nos faz esquecer das coisas boas que a gente presenciou, tá? Nos faz esquecer das coisas boas que vivemos dentro da casa de Deus. E essa murmuração nos leva a nos afastar de Deus. Está lembrado do filho pródigo? Quando começa a se queixar da casa do pai e começa a ter a vontade, a ânsia de ir dar uma volta no mundo para ver como é, perdeu tudo o que tinha, passou a viver uma vida dissoluta, passou a viver uma vida fora dos padrões de Deus, e aí, meu irmão, abandonou o seio da casa de Deus. A quarta verdade que eu aprendo aqui, tá? É justamente, ou a quarta queixa, ela já se encontra no capítulo 12, dentro do contexto da murmuração. Veja, é justamente a murmuração de Miriam e Arão. Em primeiro lugar, a gente vê que Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher coxita, porque não fazia parte da família hebreia, mas sim da parte da família de Cã, da descendência de Cã, que era filho de Noé, como diz a nossa própria lição. Porém, essa murmuração, ela ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés. Miriam e Arão queriam ter um tratamento de protagonista, como de Moisés, irmãos. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa verdade, entra nada mais, nada menos que a inveja. Ora, veja que Moisés era mais novo que Miriam e Arão. E esse conceito de que os mais velhos devem tomar as estribeiras de tudo não é de hoje. Já vem de muito longe. E nem sempre o mais velho tem mais entendimento que o mais novo. Nem sempre o mais velho tem a chamada que aquele mais novo possui. É necessário entender a chamada de Deus. Os mais velhos merecem respeito. Os mais velhos têm que ser respeitados, é óbvio, claro que tem que ser. Os que vieram lá atrás devem ser respeitados, porque Deus os chamou primeiramente. Todavia, isso não é regra para dizermos que eles têm que assumirem as estribeiras de tudo e que somente os mais velhos podem atuar no reino de Deus.
Então veja que a nossa própria lição, não sou eu quem estou dizendo, é a lição que está dizendo. Por serem mais velhos, por terem mais idade, eles queriam protagonismo. Aí a inveja na família começa a se enraizar. E a inveja é um sentimento perigoso, tá? A inveja é um sentimento corrosivo. A inveja é como você pegar 1 litro de ácido sulfúrico e derramar em qualquer material. Esse material vai se decompor. Esse material vai se deteriorar. Esse material vai se esfragelar. É exatamente isso que a inveja produz no coração do ser humano. Ela corrói. Ela corrompe os bons costumes. Corrompe os bons valores. É necessário termos isso na nossa mente. Então a gente percebe que não era o papel deles. O papel deles era de cooperar com Moisés. Quando o mais velho não for, quando o mais velho não for convocado, ele tem que cooperar com o mais novo que foi. Ele tem que cooperar com o mais novo que recebeu a incumbência. E aí, olha o que eles dizem. Esse questionamento diz muita coisa. Ele diz: porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? É como se eles dissessem, Moisés está pensando que é o quê? Moisés acha que é o quê? Né? Então veja que a inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento, como eu disse, corrosivo, advindo o desejo de querer o lugar do outro. E aí eu destaco aqui algo interessante para você. O que é a inveja? Qual é o conceito que temos de inveja, irmãos? Qual é o conceito que temos de inveja? Senão a ânsia, senão o desejo desenfreado de ter aquilo que o nosso próximo e o nosso irmão tem. A inveja é isso. A inveja é um desejo voraz. E o invejoso, ele é capaz de tudo, irmãos. Eu digo porque eu já vi na prática. O invejoso é capaz de tudo. Porque o invejoso não faz, primeiro porque não foi chamado, segundo porque não tem a competência para fazer, e ele quer aquilo que não lhe compete, aquilo que não lhe pertence. O invejoso é aquele que quer aquilo que não lhe pertence, aquilo que não lhe é devido. Então veja que o motim, no subtópico 2, no nosso término aqui, do episódio, relacionando-se à influência negativa, é que o final dela, irmãos, é justamente isso. E eu vou aqui para o subtópico 2, aonde estou detido, tá? Aonde estou detido justamente no papel da inveja, que é no tópico 2, motivo da rebelião de Miriam e Arão. É nesse tópico que eu descubro que o real motivo da rebelião de Miriam e Arão estavam exclusivamente na inveja. Na inveja. Porque julgaram ter a mesma autoridade que Moisés. Só porque ele era o irmão mais novo. Tá? Então veja que o nosso subtópico 2, que é o motim familiar, promove o desastre e ofensas. Veja que, embora Miriam exercesse um papel importante como profetisa, e Arão como sacerdote, né? Como sumo sacerdote, na verdade, ele não poderia, nem ela poderia,
arder em ciúmes contra o seu próprio irmão. E olha que o bom dessa lição de hoje é que você aprende, em primeiro lugar, que essas perseguições, elas partem de dentro da própria família de Moisés. Partem de um lugar e de um ambiente que não é comum disso acontecer. Não é comum as famílias se levantarem contra elas mesmas, porque Jesus deixou escrito dizendo que se o reino está dividido, ele não pode subsistir. Se uma família se divide, ela não pode subsistir. Ela não pode continuar existindo. Se uma família está vivendo dessa forma, desse jeito, ela não vai existir por muito tempo. Ela não vai permanecer de pé por muito tempo. É necessário aprendermos essa verdade. É necessário a compreensão dessa verdade. Então veja que é exatamente a inveja que provoca esses desastres, essas desavenças. A gente vê uma prova disso na história de José. Quantas desavenças, quantos desastres, somente por causa da inveja. Os irmãos de José o invejavam. Os irmãos de José queriam seu lugar. Os irmãos de José queriam algo que eles não podiam ter. A chamada de Deus para estar aonde estava. Então veja. A nossa lição de hoje, ela será curta, irmãos. Tá? Eu não vou aqui utilizar-me da minha hora toda que tenho, mas eu vou até onde nós tivermos aqui as anotações precisas para falar sobre o tema. Então veja que o nosso terceiro tópico, Moisés é um homem manso e um homem humilde. A própria Bíblia vai dizer que ele é o homem mais manso da terra. Então veja que quando eu falo sobre mansidão, não é fácil a gente viver pregando a mansidão nos dias atuais. Por quê? Porque para o mundo, o homem calmo, o homem tranquilo, a mulher calma, a mulher tranquila, ele e ela demonstra um sinal de fraqueza, demonstra um sinal de covardia. Eu me lembro, por exemplo, da minha própria pessoa há uns anos atrás. Todas as vezes que, quando eu era moleque, todas as vezes que alguém vinha bater em mim, eu me retraía e muitas vezes até apanhava. E um dia uma mulher saltou na frente e disse: larga de ser bobo. Quando ele vier te bater, bate nele também, dá nele também. Uma outra se levantou e disse: não, você está certo, porque a agressão gera mais agressão. O revidar gera uma revanche. Enquanto você permanecer assim, você estará de pé. E é verdade. Eu vi muita gente morrer por causa da valentia. A valentia, ela tem os seus momentos para ser exercida. Não é assim de todo jeito. Então Moisés, ele utiliza-se da mansidão. Então veja que a mansidão no conceito bíblico, então veja que a mansidão no conceito de Deus, ela é a capacidade de exercício do autocontrole, tá? Então é necessário que você entenda isso. Mansidão é nada mais, nada menos que a capacidade dada pelo Espírito Santo de autocontrole, domínio próprio, domínio de si mesmo,
Aleluia. A mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, em Gálatas 5:23. É uma das qualidades do fruto do Espírito. O brabão, o machão, aquele que revida, aquele que vai para cima, eu sou crente, mas meu braço direito não é não. Eu sou crente, mas minha boca não é. Eu sou crente, mas meu pé não é. E por aí vai. Está em maus lençóis. Sejam mansos, tá? Tranquilos. Glória a Deus. O nosso segundo subponto diz acerca do fardo de uma liderança. Houve um momento na vida de Moisés que ele queria desistir da liderança, irmãos. Ele queria abandonar tudo, desanimado. Estava com um fardo muito grande. A missão de levar esse povo à terra prometida estava doendo em seus ombros. E é aí que ele recebe uma orientação da parte de Deus para levantar 70 anciões para o ajudar. Então veja que Moisés, além de ser manso, ele não é um homem que trabalha sozinho, nem quer trabalhar sozinho. Ele é um homem que quer dividir as tarefas. Diferentemente de Miriam e Arão não queriam trabalhar no reino de Deus. Não queriam trabalhar na obra de Deus. Eles queriam protagonismo. Eles queriam os holofotes. Eles queriam as primeiras cadeiras. Eles queriam a glória. Eles queriam a honra para si mesmos. E eles não compreendiam que o homem tem que honrar a Deus. Então, eles queriam honra para si mesmo. Né? E no nosso terceiro subponto aqui, a gente vai aprender de forma clara que houve aí punições, né, para Miriam e Arão e todos aqueles que se levantaram, né, se levantaram contra o homem de Deus. Contra o homem de Deus. O que Miriam e Arão precisavam entender é que na igreja, na casa de Deus, entenda isso, ninguém consegue lugar de destaque na liderança com atitudes carnais, com desrespeito. Aqui vai uma palavra a você, caro professor, caro aluno da EBD, entenda essa verdade nessa hora, nesse momento. Ninguém vai conseguir um lugar de destaque, ninguém vai conseguir um lugar nas primeiras fileiras, e esse não é o objetivo do crente, mas não vai conseguir por meio de atitudes carnais. Não vai conseguir por meio do desrespeitos. Desrespeito à autoridade constituída por Deus. Entenda isso. Enquanto você estiver se levantando contra o seu líder, você não vai sair do lugar que está. E eu queria deixar isso aqui bem claro a todos os nossos professores e alunos. Enquanto estivermos andando na contramão dos projetos de Deus, Ele não irá nos honrar. Não irá nos honrar. Então a gente vê que o modo como Moisés enfrentou a murmuração do povo e a rebelião de Miriam e de Arão se constitui no aprendizado para os que exercem liderança na igreja hoje. Ele teve a serenidade de ficar em silêncio, de ficar tranquilo, calmo. Glória a Deus. Então é necessário que a gente aprenda isso. É necessário que a gente tenha essa compreensão, tá? Então veja aí que a palavra na língua hebraica para ser manso significa ser brando, gentil, ter disposição suave, ser tolerante.
Moisés possuía todas essas características. E aqui eu parto para o nosso encerramento, irmãos. Quando Deus ele traz a punição, tá? Contra Miriam e Arão. Já está no capítulo 12, versos de 1 a 4, de 4 a 7. Problema familiar provocado pela inveja de Miriam e Arão contra o seu irmão Moisés acendeu a ira de Deus. E assim eles foram convocados a saírem para fora da tenda. O Senhor desce em uma nuvem, tá? E imediatamente a gente conhece a história, sabe que Miriam ela fica leprosa, tá? Miriam ela fica leprosa. E aí, meu irmão e minha irmã, quando isso acontece, a Moisés, Deus informa Miriam e Arão que ele fala com ele pacificamente, cara a cara. Olha, Deus vai trazer uma resposta a Miriam e Arão, de uma vez por todas, para eles entenderem a chamada de Moisés. Ele diz, olha, quando eu quero falar com um profeta, eu falo em revelações, eu falo em sonho. Mas com Moisés não é diferente. Eu falo com ele face a face, e não por figura, porque o libertador de Israel era fiel. E por causa da gravidade do pecado, principalmente de Miriam, que instigou Arão a compactuar com Moisés, ela foi punida imediatamente ficando leprosa. E ainda teve que ser separada da tenda, irmãos, por 7 dias. Para a gente terminar aqui, a murmuração contra o seu irmão Miriam e Arão confundiram seus papéis em relação a Moisés, esquecendo-se de que na mente de Deus não há espaço para o nepotismo, não há espaço para a inveja, não há espaço para a superioridade. Não é isso, né? Que acontece hoje, com frequência. Os líderes colocam todos os seus familiares para assumir todos os cargos da igreja, né? E não coloca mais ninguém para trabalhar. Trabalha sozinho junto com a família. O nome disso é nepotismo. E eles precisavam entender que Moisés não podia se comportar como alguém que pratica o nepotismo. Glória a Deus. Então, que Deus ele possa abençoar a todos. Fique com esse conselho. Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem sobre as nossas atitudes. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Que Deus possa glorificar o seu nome na vida de todos. Desde já eu quero agradecer aos meus amigos internautas. Eu quero agradecer a todos os professores do campo de Arapongas. Eu quero agradecer a todos os membros do campo de Arapongas. A você que está comigo nessa tarde. São 62 pessoas comigo simultaneamente. E eu quero agradecer a cada um de vocês. E deixar aqui o meu muito obrigado por fazer parte desse programa. Próxima semana teremos um convidado aqui. Os nossos convidados não puderam vir porque tiveram problemas pessoais e não estiveram aqui. Mas o trabalho foi feito para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu aguardo a todos vocês na nossa próxima EBD em Foco do Campo de Arapongas, com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos. Um abraço.